preservar o patrimônio cultural. A prefeita Carla Machado, assim que assumiu o governo em 2005, uma das primeiras preocupações dela foi de fazer a restauração dos prédios históricos da cidade. A Estação das Artes, o prédio da cadeia, que foi a Estação das Artes, foi restaurado, o Centro Cultural, que foi totalmente restaurado, a antiga Casa de Cadeia, que foi também restaurada ali na Praça São João, investindo em diversos pontos e centros culturais da cidade e entidades culturais organizadas. A gente tem feito um investimento, fora o Carnaval, que é dado total apoio nas escolas de samba para que elas possam sair e crescer cada vez mais dentro e pelo lado cultural do município. E isso é muito importante. Nós não podemos viver um presente esquecendo o passado. Um passado preservado, ele só vai ajudar na educação e na formação dos nossos futuros jovens de São João da Barra. Agora mesmo a prefeita está fazendo uma parceria com a GID, a Gestão Integrada de Território, que está levantando toda a história do município e da história ao redor das escolas municipais. Isso aí é muito importante. Eu acho uma iniciativa muito favorável, pode contar inclusive com a secretaria, com o secretário e com toda certeza com o governo em um projeto como esse. Parabéns, professor Davi, por isso. Estamos diante mais um importantíssimo patrimônio cultural de São João da Barra, a antiga cadeia e Câmara Municipal. Antigamente, se você fosse um delinquente, um marginal, com certeza aqui que você iria ficar. The police are you. Esse prédio, na verdade, a gente volta na história, volta no período do Brasil colônia, né? Onde o prédio remonta a um período em que o poder executivo, legislativo e judiciário era exercido somente em um determinado local. Esse prédio, na verdade, ele é um importante marco do Brasil colônia. Por quê? Porque as aldeias que existiam, os povoamentos que existiam, eles, quando se tornavam vila, na verdade, recebiam o prédio da Casa da Câmara e Cadeia, juntamente com um pelourinho e uma rua que era chamada de Rua Direita, a rua principal da vila. Então o prédio, na verdade, era esse marco de autoridade de uma vila, né? Onde tínhamos dentro do prédio juízes ordinários, juízes de ofício, os famosos juízes de fora, né, que até tem uma cidade de Minas Gerais com esse nome, Juiz de Fora, né, e vinham também os ouvidores e os corregedores. E especificamente na parte de cima do prédio, Carol, existia a Câmara, onde existiam os camaristas, que hoje são os atuais vereadores, né? E embaixo era a cadeia pública, onde eram jogados os marginais, os delinquentes, os vadios e aqueles que, de certa forma, destruíam a vila ou perturbavam a ordem da vila. E um fato curioso, um dos fatos curiosos dessa Casa da Câmara e Cadeia, justamente porque ela tem um alçapão no segundo andar, onde os historiadores falam que os presos eram jogados lá de cima para baixo da cadeia pública. E muitos chegavam já com pernas quebradas, enfim, definhavam dentro da própria cadeia, né? É uma parede grossa, o prédio é construído de pedra e cal, né? Uma parede com uma espessura aproximadamente de 1,20 m, né? A parte inferior, o piso de pedra maciça, em que dificultava qualquer prisioneiro de fugir, né? Vários fatos aconteceram nessa Casa da Câmara e Cadeia, e aí eu relembro um fato do período em que havia o tráfico de escravos, né? O tráfico negreiro, e que uma nau, na verdade, uma embarcação inglesa aportou nas margens da Foz do Paraíba do Sul,
e eles estavam pegando víveres, pegando água, enfim, descansando, e aí eles foram interceptados pela Guarda Nacional daqui, foram presos, e aí a guarda oficial inglesa veio para resgatá-los nessa casa da Câmara e Cadeia, e houve um incidente que o juiz da Casa da Câmara e Cadeia brigou com o oficial e deu um soco no queixo do oficial. E ali o oficial falou: o sangue inglês será vingado. E quase gerou um incidente diplomático entre a então colônia e a Inglaterra. Um outro fato curioso, já teve um funcionário já no século XX aqui nessa Casa da Câmara e Cadeia, que era o nonô carcereiro Agenor Pinto, né? E o Agenor Pinto contava uma história que ele ouvia de alguns presos que eram remanescentes dessa cadeia, de que no subsolo aqui existia um fojo ou fujo. O que era isso? Uma espécie de túnel que saía no Rio Paraíba do Sul, em que muitos tentavam fugir por esse túnel, por esse buraco que era cavado, e saíam debaixo d'água no Rio Paraíba. Pode ser lenda, mas também ninguém nunca investigou se realmente existia um fujo aqui. É um prédio que é tombado pelo IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico Nacional, desde 1967, e é um prédio que foi recém-restaurado, né, e adaptado na sua parte interna para ser um museu, né, e uma central de informações turísticas, e que tem como a principal adaptação, sem alterar as condições arquitetônicas, a acessibilidade ao portador de necessidades especiais, né? Tem um elevador ali interno, onde o cadeirante, a pessoa que tem dificuldade de locomoção, pode utilizar esse equipamento turístico. Então, é um prédio presente para o município. Poucos desses existem no Brasil, muitos foram demolidos. O próprio campus dos Goitacazes demoliu a sua Casa da Câmara e Cadeia, né? Então encontramos prédios iguais a esse em cidades históricas como Paraty, Angra dos Reis, em São Paulo, em Iguape, enfim, na Bahia, em Canaveiras, enfim. Os municípios que entenderam que a preservação desse patrimônio que remonta ao Brasil colônia é muito importante para se contar a história, se preservar a memória para as futuras gerações, presentes e futuras gerações. The police are here.